Oi, pessoal. Conforme vocês já devem ter percebido aqui no nosso canal, a nossa finalidade não é falar apenas a respeito de teosofia, ou de astrologia, ou de espiritualidade de um modo teórico, mas procurando trazer esses assuntos sempre para a prática, procurando trazê-los de um modo que a gente possa entender como que eles acontecem no nosso dia a dia, como eles acontecem no processo individual de cada um e como eles acontecem na coletividade. A gente veio falando nos vídeos anteriores a respeito dos planetas transpessoais e do importante papel que eles teriam no tocante ao momento em que nós estamos atravessando, referente à transição de ciclo da era de Peixes para a era de Aquários. E agora o que está acontecendo, está sendo muito falado, inclusive, a conjunção de Marte com Plutão acontecendo em Capricórnio, agora exatamente por esses dias, e a gente percebe muito sensacionalismo a respeito desse tema, as pessoas realmente tentando levantar questões bastante polêmicas e coisas desse tipo, né? Inclusive dizendo a respeito de uma possibilidade de uma guerra mundial ou coisas assim. É interessante a gente notar que Plutão ele demora em torno de 250 anos para completar uma órbita em torno do Sol, enquanto Marte vai fazer isso a cada 2 anos. Ou seja, isso significa que durante esse período de 250 anos, a cada 2 anos, nós teremos um encontro de Marte com Plutão. Durante esse último período em que Plutão esteve em Capricórnio, esse encontro já ocorreu em torno de meia dúzia de vezes. Acredito que o último alinhamento ou encontro que houve lá por 2020, exatamente marcando o começo da pandemia, foi algo assim muito mais intenso do que esse que nós estamos agora vivendo. Mas como eu já disse, naquela época esse alinhamento ocorreu quando o nódulo lunar estava em Capricórnio, o que acabava acentuando isso mais ainda, e agora nós estamos em Escorpião, que, conforme eu já disse também em outro vídeo, está relacionado com os nossos medos, com as nossas sombras, com as nossas questões que a gente acabou não resolvendo, né? Tudo aquilo que ficou pendente, tudo aquilo que ficou para trás mal resolvido, acaba sendo obrigado a ser revisto, acaba sendo obrigado a ser trabalhado novamente. E essas questões ligadas à União Soviética, ligadas aos resquícios da Segunda Guerra, elas acabam aparecendo aqui dentro dessa questão que nós ainda estamos enrolados até hoje. Mas lembrando sempre que a Segunda Guerra ocorreu no ciclo de Marte e agora nós estamos no ciclo de Saturno. Marte tem aquela coisa da impulsividade, da belicosidade. E agora, no ciclo que nós estamos, é um ciclo de austeridade, é um ciclo que vai cobrar da gente muita responsabilidade, tanto no sentido individual, como no sentido coletivo, quanto no sentido planetário. A gente precisa imaginar que os planetas, cada um tem sua órbita, e essas órbitas elas estão muito distantes umas das outras. E quando a gente diz encontro planetário, na verdade a gente está se referindo a um alinhamento. Então vocês imaginem, por exemplo, Marte alinhado com a Terra e alinhado com Plutão. Né? Esses três numa linha reta. Isso significa o quê? Que o magnetismo de Marte atua diretamente sobre a Terra, somado ao magnetismo de Plutão. Ou seja, essas duas forças elas vão acabar sendo unidas nesse exato momento e que coincidem sobre o planeta Terra. Pois bem, quando a gente fala em Plutão, a gente fala em morte, a gente fala em submundo, a gente fala em tudo aquelas questões que a gente levantou nos vídeos anteriores. E quando a gente fala em Marte, a gente fala em briga, a gente fala em guerra, a gente fala em batalha. Ou seja, né, teoricamente, a união desses dois planetas, num determinado grau, acabaria indicando a questão de guerra mais a questão de morte. Porém, as coisas não funcionam assim porque Plutão é uma oitava superior de Marte. Plutão, como a gente já viu, ele acaba representando um aspecto ligado aos processos de desenvolvimento do quinto circuito neural, enquanto Marte está associado ao terceiro circuito neural. No meu entender, então, o alinhamento desses dois planetas acaba sugerindo
uma espécie de inspiração da tríade superior para o quaternário inferior, fazendo com que a gente seja obrigado a rever aquelas nossas questões que a gente insiste em colocar para baixo do tapete. E uma outra questão que eu acho bastante interessante é o fato da gente compreender que Marte e Plutão estão relacionados ao Escorpião, que é o signo onde o nódulo lunar está, relacionado às sombras, ao oculto, o escondido, etc. Mas também aquilo que repousa nas profundezas do nosso eu e que possui um aspecto mais sagrado. Mas como a gente pode perceber, existe alguma coisa muito mais profunda por trás de tudo isso. Por exemplo, essa questão de guerra, eu acredito que hoje, diante dos armamentos e da capacidade que a humanidade tem de destruição, a gente não vai mais ver uma guerra como aquelas do passado, dos pracinhas embarcando no navio ao som do bugue-ugue. Isso daí já não faz parte mais da nossa realidade. Hoje a nossa capacidade de destruição é muito maior. Então, portanto, diante disso, se faz necessário que a diplomacia entre em ação. Faz-se necessário que os governantes eles acabem encontrando uma saída para tudo isso. Vocês percebem? É como se a guerra ela subisse uma oitava. E essa oitava vai fazer com que aquelas questões que antigamente elas eram resolvidas na marra, na força, elas acabam tendo que ser resolvidas de uma outra maneira, em termos de uma oitava superior. Ou seja, né, essas questões ligadas a Marte, quaternário inferior, sendo revistas sob a égide de Plutão, associado à tríade superior. No meu entender, isso significa que a gente está passando por um momento bastante importante no tocante às questões evolutivas, no tocante às questões da nossa civilização. Plutão, eu acredito que ele vai mexer muito nas profundezas do inconsciente da humanidade. E mais, né, isso não vai acontecer de uma vez, a gente está apenas no comecinho desse processo. E, efetivamente, essa grande transformação que vai acontecer relacionado ao novo ciclo, vai ocorrer a partir de 2024, quando então Plutão entrará no signo de Aquários. Mas isso vai dizer assim, que durante esse período todo, né, que acontecer essa transição, a gente vai perceber aí sim as transformações mais profundas ligadas às questões do futuro, ao passo, né, que nessa questão associada a Capricórnio, elas acabaram sendo relacionadas mais talvez ao passado, sendo relacionadas ao sistema, sendo relacionadas a tudo aquilo que foi estruturado. É interessante a gente compreender também que essa conjunção ela vai coincidir com algum ponto do nosso mapa astral e é legal a gente ficar atento onde estão os últimos graus de Capricórnio no nosso mapa, para a gente perceber que aquele ponto vai ser um ponto bastante ativado dentro dessa questão. Mas isso não significa catástrofe, isso não significa desgraça, isso não significa nada do tipo, sabe? Significa apenas que, de um certo modo, algo vai ocorrer ou vai acontecer, nos obrigando a fazer uma revisão naquele sentido. Isso vai acontecer dentro dos aspectos, né, ou dentro da vida das pessoas, de várias maneiras. De repente, a gente pode ter alguma indisposição física, a gente pode ter alguma questão mais subjetiva a ser resolvida, ou de repente a gente até nem perceba nada. Tudo vai depender, na verdade, da nossa sensibilidade, da nossa conexão com tudo isso. Cada pessoa vai sentir ao seu modo, cada pessoa vai perceber ao seu modo. Isso que acaba sendo interessante. A nossa finalidade aqui não é trazer verdades prontas, dizer vai ser dessa maneira, vai ter guerra. Não. A nossa finalidade aqui é exatamente incentivar a todos vocês para que vocês percebam, cada um dentro da sua tônica, como que esses movimentos planetários, esses movimentos astrológicos, eles acabam interferindo dentro da nossa vida, né? E dentro também associando as questões dos circuitos neurais, das etapas de vida de cada um. A gente poderia dizer que isso está associado à subida da Agartha? Poderíamos, de certo modo, dizer sim, já que essa questão dos mundos intraterrenos está associada aos reinos regidos por Plutão.
Vocês percebem? As coisas elas nunca são exatamente como parecem. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado e até mais.